Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e seus recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pelas suas tradições. Yamparariru curucurandá, Yamparariru curucurandá, Iapanazá, arariru, Iapanazá, arariru, Yamparariru curucurandá, Yamparariru curucurandá, Iapanazá, arariru. Essa música fala muito a respeito, né, da nossa trajetória de vida, nossa luta sobre o nosso território. Me chamo Jaira Juruna, moro na aldeia Boa Vista, município de Vitória do Xingu, Pará. E falar sobre a importância dos territórios e fronteiras, para mim, ele é muito extenso, né, porque nós, povos indígenas, temos uma relação com o território que envolve muito mais que o afeto, né? É uma relação sagrada com a terra, pois a terra é a nossa grande mãe. E na Constituição de 1988, as terras indígenas, ou seja, o território de ocupação tradicionalmente por nós indígenas, eles dizem, né, que a gente só tem direito dessa Constituição de 1978, porém a gente já existia antes dessa Constituição, e isso também envolve a questão do marco temporal, né, em que nós, povos indígenas, estamos brigando por nossos territórios, e é uma questão de resistência para nós, porque a terra é a nossa vida, é de lá que nós tiramos sustento, é de lá que nós podemos viver, né, com mais dignidade, tanto nós como também nossos filhos e netos que aí estão vivendo, né? E essa luta, ela é uma luta de bem antes, né, dos nossos antepassados, porque na nossa situação da nossa aldeia, essa questão do território, ele foi invadido, né? Foi invadido, né? E por grileiros, fazendeiros, e o nosso território ele ficou bastante pequeno, né? E essa questão da terra é uma coisa que a gente precisava muito, né? Então, nosso território que a gente conseguiu ficou bastante distante, porém isso não nos impede que possamos ter um futuro melhor para os nossos filhos, até mesmo para nós, né, povos indígenas residentes na aldeia Boa Vista. Eu particularmente sou técnica de enfermagem, mas eu pretendo muito, né, no futuro ter uma vida de paz, de sossego, na nossa reserva, onde lá eu tenho minha casa, tenho minhas plantações, e é lá que eu quero, né, me restabelecer nos próximos anos, quem sabe, da minha vida, mais para frente. Então eu digo que o território para nós indígenas é uma coisa sagrada e de muita importância e valor. Por isso nós resistimos e estamos aí dizendo não ao marco temporal e sim à nossa vida dos povos indígenas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jaciara e estarei apresentando o meu trabalho da disciplina de Territórios e Fronteiras. Como eu já falei, meu nome é Jaciara Silva Ribeiro, sou indígena, citadino, filha de José Carlos Alves Ribeiro, indígena,
ribeirinha e pescador, e Elisângela Viana da Silva, ribeirinha e pescadora. Nasci no ano de 1995, na comunidade Ilha da Fazenda, e meus pais vieram para Altamira no ano de 2000, em busca de um estudo melhor para mim e minhas irmãs, pois onde nós morávamos só tinha até a 4ª série. Por muito tempo, me senti muito oprimida devido a eu me sentir menos indígena do que os outros, por não saber falar a língua, por não morar em aldeia, por ter cultura diferente. Só que a partir do momento em que eu ingressei na UFPA e tive ensinamentos, né, dos professores, e eu hoje tenho um outro olhar a respeito da minha identidade, da minha pertença. Tivemos a disciplina de território e fronteira com o professor Elvira, e achei muito importante, que foi onde eu percebi, até um pouco em algumas outras disciplinas, eu fui vendo que Altamira é um território, é meu território de indígena citadino, e tivemos um contexto histórico que deixamos de ser aldeado para passarmos para indígena citadino, pois houve o processo da construção do município de Altamira. E isso não nos faz menos indígenas que os outros. Hoje fazemos parte de associações indígenas citadinas, mas não deixamos de ter o contato com a natureza, com a terra. Muitos moram, né, ainda em ilhas e ainda tem esse contato. Meu pai é um deles. Nós não deixamos de ter esse contato com a natureza, pois viemos do interior. E temos Altamira como nosso território, e nossas fronteiras vai muito além de Altamira, né? Que é a nossa ilha que nós moramos, que fica na região do Landi, no município de Senador José Porfírio. E pelo fato de ser indígena, atualmente discente da UFPA, e eu não sabia, né, do contexto histórico, hoje eu tenho a convicção de que eu tenho de me apropriar do contexto histórico, da formação desse território, e não só do nosso, mas como dos nossos parentes, né, das lideranças que hoje lutam pelos direitos dos indígenas aldeados, dos indígenas citadinos. E temos, né, que ter a apropriação desses contextos históricos que são muito importantes para nós, não só dos indígenas, mas como de todos, do contexto histórico de todas as comunidades tradicionais, assim como estudamos, né, vimos vídeos a respeito da morte do Chico Mendes, da Rose, assistimos o filme Terra para Rose, e vemos que foram pessoas que foram mortas em busca dos seus, como eu posso falar, em busca de recursos, né, para seu povo serem reconhecidos, em busca de um pedaço de terra. Então temos que nos apropriar desses contextos históricos para que, quando passarmos por situações de pessoas que venham tentar nos oprimir, nós sabemos responder da forma correta, em cima do que realmente aconteceu, em cima do que a história aconteceu. Então é isso um pouco do que eu tenho para falar. Bom dia, eu me chamo Franciele Barbosa Souza, sou agricultora familiar, filha de agricultores familiares. Nós somos moradores do projeto de assentamento agroextrativista do Rio Majari, denominado PAEX Majari, né? O PAEX ele possui uma área de aproximadamente 38 mil hectares.
e o mesmo foi criado com o objetivo de regularizar a ocupação de terras cultivadas por 85 famílias de agricultores e extrativistas, e para também dar soluções aos conflitos fundiários em terras públicas de domínio estadual, pois nós, os moradores tradicionais, que ocupamos esse território por várias décadas, vivendo da agricultura de subsistência e a extração de recursos naturais de forma totalmente sustentável, e a criação de animais de pequenos e médio porte, estávamos sofrendo expoliação por parte da grilagem, dos fazendeiros e madeireiros. Foi quando as lideranças locais, junto com o movimento social, pensaram na proposta da criação de um projeto de assentamento que caracterizasse o nosso grupo. A gente descreve esse momento como um momento de enfrentamento. A agricultura familiar, nós entendemos que é uma forma de vida de milhares de homens e mulheres que reside e resiste ao longo do tempo no campo, enfrentando o processo excludente das políticas governamentais, dos grandes empreendimentos, do agronegócio. E nós buscamos, dentro desse mundo aí capitalista, manter nosso espaço, nossa cultura identitária, nesse ambiente que tem sido cada vez mais competitivo, concorrendo ali em níveis desiguais com esses empreendimentos e com a atuação ali severa do agronegócio. As populações tradicionais, nós como populações tradicionais da Amazônia, sofremos historicamente com o processo de negação na nossa existência territorial. Todos os povos e comunidades, como quilombolas, ribeirinhos, os agricultores familiares e pescadores, entre muitos outros, todos somos afetados por essas políticas que desconsideram todo a nossa organização, nós como gestores do nosso território. Apesar de a reforma agrária considerar a criação de projetos de assentamento uma alternativa muito boa para o desenvolvimento desses espaços rurais, em algumas regiões como o norte do Brasil, que é a nossa situação, muitos projetos de assentamento foram criados, porém a aplicação ineficiente de algumas políticas públicas que tem afetado de forma significativamente a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais. Aí se tem então a necessidade dos gestores desses modelos de projeto dedicar maior atenção a esses espaços coletivos, que são os nossos casos. Nós somos da floresta, precisamos da floresta e não podemos sobreviver sem a floresta. Eu me chamo Robson Costa dos Santos, morador da unidade de conservação, reserva do Grupo Amelgaço. E então o contexto histórico da unidade de conservação do Grupo Amelgaço foi pela forma de como Chico Mendes ele fez a luta, como ele tem feito o enfrentamento desse processo que iniciou lá no Acre. Então sabemos nós que fomos, desde o processo colonial, fomos obrigados a um sentido de viver uma cultura diferente, relacionada ao meio ambiente. Então toda essa forma de fazer esse enfrentamento, houve dedicação de muitas pessoas que se construiu lá atrás, o processo de luta e resistência, e Chico Mendes queria, por meio de sua estratégia de luta, apresentar, fazer esse embate de uma forma participativa, dizendo que na floresta existe a possibilidade de você viver, de você estar aqui sem fazer o processo de derrubadas, sem fazer o processo de destruição
considerando o meio de vida, de subsistência, né, a forma que você vive com uma sustentabilidade do meio ambiente, ou seja, aquilo que os ambientalistas chamam de meio ambiente, para nós é o meio de vida, né, o meio de sobrevivência, o meio de subsistência. Então, o principal embate era mostrar que é possível fazer uma sustentabilidade do meio ambiente a partir da sua vivência, né? Então, esse foi um contexto, além de, na década de 90, se tornar um modelo de unidade de conservação extrativista, né? Então, esse processo de luta e resistência, ele tem o principal embate de poder fazer esse enfrentamento, né, contra o principal modo de pessoas, de infraestrutura, de empresas que vêm fazer esse processo de retomada, né, de destruição em massa do território. Bom, então é um pouco esse contexto que nasce, né? E sabemos de certo modo os povos mais tradicionais, e assim como povos indígenas, assim como quilombolas, ele cumpre essa etapa da fase muito bem, que é para permanecer a floresta em pé, que é permanecer a utilização do recurso natural de forma sustentável, e aí implica numa questão bem direta as ações do governo, porque, por exemplo, o fato de você permanecer a floresta em pé, de você manter o equilíbrio do ecossistema, exige um certo apoio à aplicação das políticas públicas e fortalecimento dessas pessoas que moram nas comunidades. Então, nós temos um grande distanciamento do poder público em relação às políticas de fortalecimento. A gente vê pouca unidade de conservação que tenha hoje uma escola, que tenha um posto de saúde, que tenha uma educação diferenciada, que tenha uma política pública socioambiental, né? Então, a gente vê esse distanciamento, por exemplo, do poder público. E então é necessário que essas políticas sejam implementadas para o fortalecimento primeiro do modo de vida, segundo a manutenção da sua identidade e a sustentabilidade do território por meio das ações de governo implementadas que tenham uma responsabilidade de poder manter esse território. Então é desassociável o poder público, é desassociável, por exemplo, uma ação de governo que venha fortalecer essa dinâmica de vida e responsabilidade com o meio ambiente. Meu nome é Maria Orlanda, sou da comunidade São José de Carrazedo, do Quilombo de Carrazedo e do município de Gurupá. Falar sobre a nossa história como remanescente de Quilombo é muito importante, porque é preciso saber de onde viemos e para onde vamos. Nossa primeira luta foi a construção da nossa identidade como quilombola e pelo nosso território também. A nossa identidade ela é constituída a partir de nosso território. É o nosso território que diz quem nós somos. Nossa resistência começou desde muita luta, muito tempos atrás, desde a década de 70, quando grandes líderes lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Líderes como Zumbi dos Palmares, lutaram bravamente, perderam sua própria vida na luta. Essa luta ela foi historicamente e dura, uma luta muito dura, desde o período da colonização. Parentes foram mortos, foram escravizados. Mas ainda há muito que lutar. E hoje nós estamos aqui. Foi por causa dessa luta que há muito tempos atrás alguém lutou por nós, os nossos antepassados. Nossa luta continua pelo nosso território. O nosso território, para nós como tradicionais, não é somente para morar e nem somente para produzir, vai muito além disso. É uma simbologia histórica dos nossos antepassados. Nossa resistência
é como um ato político. Está ligado ao nosso cabelo, nossa cor de pele. Nós precisamos valorizar a nossa identidade e formá-la cada vez mais. É lutando que nós formamos a nossa identidade. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque alguém formou essa nossa identidade lá atrás. Alguém lutou por nós lá atrás. E essa luta vem há muitos anos atrás. Se foi aprovada a reforma agrária, se hoje nós temos a nossa titulação de terra, foi por causa da reforma agrária. E alguém lutou lá atrás para que se tivesse essa reforma agrária. Como a Rosa, como Zé Porfírio, Chico Mendes, pessoas que perderam a vida lutando para que agora nós tivéssemos a nossa titulação. A luta já acabou? Ainda não acabou. Ainda há muito que se lutar. Muitos parentes nossos não têm ainda a titulação de terra, não têm seu território reconhecido. Estão na luta. Mudou? Teve alguma mudança? Sim. Bem pouca mudança. Mas precisamos cada vez mais lutar para que haja cada vez mais mudança, para que os nossos irmãos também consigam ter a sua titulação de terra. E precisamos valorizar a luta do nosso antepassado que lutaram muitos e muitos tempos atrás, para que hoje nós estivéssemos aqui fazendo uma faculdade. Porque é muito fácil para os brancos ter uma universidade, agora cursar uma universidade, agora para os negros é difícil. Você vai no curso de medicina, você só vê branco, bem pouco negros. E aí quando você vai ver eles estarem numa roda de samba do negro, estão lá valorizando, mas para lutar para que os negros estejam numa universidade, o negro não pode. Mas para admirar a diversidade cultural é uma maravilha. Mas não precisa só de admiração de diversidade cultural, nós precisamos também ocupar nossos lugares onde é de direito. E é por isso que nós temos que continuar lutando. Olá, sou Maria Dilane da Conceição Souza, sou neta e filha de agricultor familiar. Falar o que eu quero para o meu território, né? O que a gente quer é poder continuar lá, né? Poder plantar, poder colher, poder tirar da terra, né, o sustento para a nossa família sem degradar, né? O meio ambiente. Poder continuar lá com as nossas culturas, com as nossas crenças, seguindo o nosso modo tradicional, né, de cultivar. E eu quero também que todos entendam, né, que a terra, o território, ele não é um lugar apenas de tirar o sustento, né? É um lugar que é onde a gente cultiva a nossa história, as nossas emoções, e que as pessoas possam entender, né, que o território, a terra, né, é uma dádiva de Deus, né, que Deus deu para todos, para que todos possam usufruir, né? Mas com responsabilidade, que possa partilhar, né? Que tenha, para que todas as pessoas que tenham ou que gostariam, né, de viver no campo, tenham essa possibilidade de viver. E que também os governantes, né? Quando eu falo de governantes, eu falo tipo municipal, estadual, federal, possam dar assistência ao povo, né, que vive no território rural. E para que essa assistência não venha a ocorrer mais o quê? Mais tipo assassinatos, né, devido à ganância, né, de grandes latifundiários, né, que a gente vê. Tem vários exemplos, né? A gente, tipo Irmã Dorothy, Bema,
gente esteve assistindo o filme, né, da Rose, né, Uma Terra para a Rose, e esse filme, ele retrata muito o sonho de muitas pessoas que gostariam de viver em contato com a natureza para tirar a sua sobrevivência, né? E contribuir também, né, para a alimentação, né, de todas as pessoas do país, né, da própria comunidade. Para finalizar, né, eu só tenho a pedir, né, que nós possamos contribuir para uma distribuição, né, de terra justa para todas as pessoas que querem viver no campo. Olá, me chamo Marli do Carmo Lobato, eu sou da comunidade São José de Carrazeiro, remanescente de Quilombo de Gurupá. A importância em se falar, né, em territórios e fronteiras é que nós, povos e comunidades tradicionais, né, vivemos nesse meio de luta e conflitos. Por exemplo, a minha comunidade foi construída através de luta pelo território, né, em que os negros trazidos da África para serem escravizados, eles fugiam, né, fugiu dos patrões e iam formando seus grupos de quilombos, né? E junto a eles também vinha os indígenas, né? E todos eles lutavam por inclusão, para viver uma vida liberta dos patrões, viver a sua cultura, né? E viviam dentro da mata, né? E em busca da liberdade, do pedaço de chão para sobreviver, né? A gente vem de uma história de luta e resistência, de pessoas que derramaram o seu próprio sangue, né, para que nós pudéssemos ter o nosso território, mesmo com um olhar de lucro para pessoas que visam, né, somente se beneficiar da terra, né. E para finalizar, isso nos alerta para que nós sempre busquemos conhecer nossas histórias, de onde viemos, o que queremos e aprofundar mais os nossos conhecimentos para que no futuro a gente tenha mais força para resistir, né, às injustiças contínuas que ficam sobrecarregadas a nós. Meu nome é Neiva dos Santos Gomes, eu sou quilombola, residente no Quilombo Flechinha, município de Gurupá, estado do Pará. Sou filha de Benedito Pinheiro Gomes e Luísa Rodrigo dos Santos, ambos são agricultores familiares. Sou a quarta filha de 6 filhos que eles tiveram, sendo 4 mulheres e 2 homens. Falar de territórios e fronteiras é lembrar da luta que nossos antepassados tiveram pelo reconhecimento da liberdade, das vivências e de suas culturas em seu território. Então, conhecer o que é quilombo e o que é quilombola faz parte desse reconhecimento de identidade dessas pessoas. Então, quilombo ele é uma conquista territorial de determinados grupos que foram escravizados e lutaram por suas liberdades, sendo assim um espaço de luta e resistência e valorização da cultura africana e afro-brasileira. E quilombola se sentir pertencente a essas comunidades, se identificar com os valores, com os costumes, ter ligação com o território e viver próximo de outras pessoas e compartilhar os mesmos laços de identidade. Então, na garantia de direitos dessas comunidades, é fundamental a titulação da terra. Nesse sentido, o Estado ele tem uma grande importância, porque é ele que é o responsável dessa titulação. É uma etapa fundamental para que os quilombolas possam viver livre em seu território, respeitando a cultura e a sua ancestralidade. Então, lembrar dessas pessoas, dessas lutas, pessoas que morreram
pela reforma agrária, pessoas que perderam suas vidas para que nós pudéssemos estar em nosso território agora, é muito importante para que as próximas gerações a gente possa repassar isso para eles também. Se hoje nós somos responsáveis em manter viva essa luta, mas a gente tem que se relembrar dessas pessoas, porque se hoje eu tenho um lugar para trabalhar, se eu tenho terra para trabalhar, é porque foi resultado de uma luta grande de pessoas lá atrás. E eu vejo que eu sou uma pessoa que tenho que repassar isso para frente, porque eu posso não depender dessa luta agora, mas meus filhos, meus netos vão precisar para que eles possam ter as suas terras para sobreviver.